necessariamente retomando, nós vamos ver aquele modelo da bruxa clássica ou da bruxa estereotipada ou do fundamento dessa figura da feiticeira, mas uma nova noção de bruxa que conversa com conceitos que são muito contemporâneos. Um desses conceitos mesmo são as questões ecológicas, que essa bruxa do neopaganismo conversa. Ela é uma bruxa que ela está em pleno contato com a natureza, que ela quer fazer a preservação e que ela vai se conectar a outras escolas, a escolas de pensamento e a modelos de pensamento que vão incluir, por exemplo, questões feministas, o movimento, o vegetarianismo ou o movimento vegano, que também vão conversar com essa bruxa do neopaganismo, e principalmente o respeito ao direito dos outros, a ideia da inclusão, né? A ideia de que todos precisam, digamos, estar interconectados para que a gente possa estar realmente em contato com a grande mãe. E essa grande mãe é a mãe natureza, que nos gerou, que gera o planeta, que precisa ser preservado como uma forma de respeito a essa divindade maior, que seria o próprio planeta Terra, a natureza e assim por diante. Certo? Thaís, você poderia projetar os slides para nós? Sim, só um minutinho. Muito obrigada. A Thaís vai nos ajudar com essa parte dos slides para eu poder acompanhar vocês aqui pelo chat também. Podem abrir o microfone, caso queiram falar. Se quiserem levantar a mão, né, para levantar a mão para... a Larissa Bonassim. Pode falar, Larissa. Ana, eu tô entrando, né, assim, nessa seara agora, mas assim, o que eu tenho visto, tenho pesquisado, é que esse termo, né, bruxa, essa noção da bruxa, não é uma visão estereotipada, assim, criada ali no catolicismo, algo assim, para até um pouco antes, né, para poder deslegitimar esse conhecimento milenar, assim. Isso é um dos pontos muito importante isso que você trouxe, Larissa. Isso é um dos pontos que a gente vai discutir, são as teses sobre a existência ou a não existência da bruxaria e das bruxas. Essa é uma das teses, que nunca teria existido, e que teria sido, digamos, uma criação ideológica da Igreja Católica em um momento para, digamos, culpabilizar, dentro de um discurso dominante, certo grupo de pessoas, sob digamos, sob o rótulo da bruxaria, da heresia. Então, é uma tese que existe. Grace, por favor, professora. Eu ia complementar, eu acho que é o mundo masculino, né? É o mundo masculino que vai categorizar um determinado conhecimento ancestral, porque a maioria das bruxas, entre aspas, das feiticeiras, eram mulheres que lidavam com ervas, né? Eram mulheres que lidavam, às vezes, com abortos, por exemplo, né? Numa época em que, de repente, a menina engravidava e não podia ter engravidado, né? Então, essas mulheres entravam em ação com conhecimento ancestral para prestar um auxílio para mulheres em situação de vulnerabilidade. Tem um livro da Mari Del Priore, Ao Sul do Corpo, em que ela fala isso, né? A Mari Del Priore é maravilhosa, né? Incrível. E aí eu fico pensando que é o mundo masculino, é uma maneira de rotular um determinado tipo de conhecimento dentro de um mundo masculino. Ao mesmo tempo, a gente tem a questão, lá no Pentateuco, por exemplo, na Bíblia, né? A gente tem uma perseguição ao que se chama de feitiçaria, né? Ao que se chama de bruxaria, que se encaixa nessa categoria tudo aquilo que não remete à aliança dos patriarcas com Deus, né? Então, daí tem essa rotulação, se a gente for analisar dessa perspectiva, né? No sentido de proibir a adoração a tudo aquilo que não fosse relacionado a essa aliança. Mas eu vejo essa questão do mundo masculino. Perfeito. Né? Se rotular como bruxa alguém que está num conhecimento marginal, mas que não necessariamente corresponde ao feitiço real, né? É simplesmente uma maneira que elas achavam de ter acesso a esse conhecimento ancestral e eram perseguidas, né? Exatamente, tem isso. Perfeito, é isso mesmo.
É como a gente estava falando, é uma das teses, que é a demonização do feminino no patriarcado. Né? É uma ideia dessa construção da bruxa como a mulher rebelde, que a mulher que não se adapta. E aí a gente entra com a associação da ideia do mito de Lilith, que se cria na Idade Média, que se cria muito depois, e que a gente vai abordar mais para o final. Então, perfeito que vocês estão trazendo. Muito bem. Hoje, gente, eu vou trabalhar com essa referência aqui, ó. Esse livro é a História da Bruxaria. Vou disponibilizar depois, é do Jeffrey Russell e do Brooks Alexander, tá? E ele conta justamente nesses primeiros capítulos essa questão da bruxaria no mundo antigo e depois, claro, vai se estender a questão das heresias, a Idade Média, a Idade Moderna, até chegar na bruxaria contemporânea. Mas a nossa proposta para hoje é realmente, nesse primeiro momento, essa contextualização histórica, para depois a gente ir trazendo para as personagens da literatura. Eu creio que todas tenham recebido o e-mail do marketing, todas que se inscreveram com o cronograma do curso, mas caso alguém não tenha recebido, eu vou pedir que vocês coloquem no chat que não receberam, mas de qualquer forma conseguiram o link aqui, que a gente pode tentar reenviar, a Thaís pode nos ajudar com isso, né, Thaís? Para a gente passar esse cronograma, essas etapas aí. O Rubens não recebeu, né? Seria o caso da gente vai ver. Vamos ver, Rubens, o que aconteceu, que você tinha se inscrito, né? A Janine também não recebeu. Então, quem me conhece conseguiu entrar em contato comigo, eu ainda passei, mas talvez alguns não tenham recebido. Vamos ver, tem mais alguém entrando. A Cindy, boa noite, Cindy. Suzana também. Então, gente, vamos tentar alinhar. Eu vou dar uma olhada aí, nós vamos dar uma olhada aí para ver o que aconteceu. A sorte que fica gravado também, a gente pode repassar. Teremos lista de presença, tá? E que a Thaís vai passar mais ou menos por volta das 9h30, e aí vocês assinam, porque esse curso tem certificação de 20 horas ao final, ok? Pode passar o primeiro slide, por favor, Thaís? Então, essa é a nossa proposta para hoje: Feiticeiras na História e na Literatura, o livro do Êxodo na Bíblia. Tá? Então, primeiro, a questão das feiticeiras na história e na literatura. O primeiro, mais um slide, por favor, Thaís. Às vezes tem um delay, gente, então demora um pouquinho para passar o slide. Então, a primeira questão que eu queria perguntar para vocês é: qual é a diferença entre feiticeira, maga ou bruxa? É tudo a mesma coisa, será? Podem abrir o microfone, levantar a mão ou usar o chat para falar. Será que é tudo a mesma coisa, gente? A feiticeira é a maga? É a bruxa? Na literatura, elas são a mesma personagem? Ou se não são, qual seria a diferença entre elas? Então, vejam que eu coloquei aqui no slide algumas representações do que poderiam ser. Olha aqui, ó, a Beatriz fala: a maga estuda para aprender magia. Exatamente. E aí a gente entra numa outra definição. Então, magia é diferente de feitiçaria e bruxaria, tá? Mas aí o que diferenciaria? O que diferenciaria? Interessante isso, porque tem essa questão. Vejam, gente, que dentro da ideia da feitiçaria e da magia existe aquilo que se considera o elevado e aquilo que se considera o pertencente ao submundo. E dentro dessa estrutura do patriarcado também, em que mesmo que a bruxaria e a magia pertençam ao mundo das sombras, em alguns casos, o que vai acontecer? Vai acontecer que algumas pessoas serão autorizadas a poder fazer uso dos conhecimentos mágicos, especialmente no mundo em que não existe ciência, em que a compreensão e a explicação do mundo e dos fenômenos, dos mitos, ela vai se dar pelas histórias e pela literatura e por essa relação com o mágico, né? Mas existem aqueles que são os autorizados a poder lidar com esse tipo de conhecimento, e existem os não autorizados. Certo? Esses autorizados, vocês vão ver que muitas vezes serão homens. E os não autorizados serão mulheres, porque estamos falando de patriarcado e de poder masculino.
certo? E ainda que o poder das sombras seja associado à feitiçaria, seja associado ao mal, e que as mulheres, nesse pensamento binário, também estejam associados à escuridão, à sombra, quando elas praticam, digamos que no pensamento binário patriarcal, esse tipo de poder se associa também ao mal, né? Mas existiria, digamos, o lado como se fosse uma alta cultura, né? Que é esse lado da alta magia e que tem alguns personagens que podem transitar. Boa noite, Cindy. Então, haveria essa diferença. Agora eu quero perguntar para vocês. Pode falar, Grace? Não, eu ia mencionar, né, que tem a questão do feminino do ser humano, né? O feminino do ser humano tende ao sombrio. Não é só uma questão de homem e mulher, é uma questão do patriarcado, sim, porque, né, o feminino no patriarcado está muito ferido, né? Então daí ele vai para o sombrio para buscar poder. E aí que surge a bruxa, surge a feiticeira, né? E nos contos de fada, a bruxa no sentido mais amplo, dessa mulher má, desse componente psíquico negativo na psique da mulher, né? Então eu fiquei pensando no feminino, essa coisa da sombra do feminino, de ter sempre essa mulher má, né? Ou essa mulher que tem conhecimentos não autorizados, né? Mas também é do ser humano, ou seja, o homem poderia ter também, ainda que bem menos pronunciado, essa faceta, né? Isso é bem interessante, gente, porque quando a gente fala de masculino e feminino, a gente tem, digamos assim, o senso comum faz associar que o feminino é mulher e que o masculino é homem, tá? Homem e mulher são construções, e classificações que se dão para os corpos, tá? O masculino e o feminino são princípios que existem na natureza. Então, é evidente que os corpos masculinos e os corpos femininos vão ter elementos que são princípios masculinos e princípios femininos também, e que vão estar presentes, e que vão precisar, de alguma forma, estar em algum nível de equilíbrio para que existam de forma harmoniosa com a natureza também. Mas, no pensamento do patriarcado, no momento em que se associa o masculino e o homem, o que é chamado de solar, positivo, ao homem, necessariamente o feminino associado ao corpo feminino vai trazer também a ideia do mal associado às mulheres. Tá? Isso foi sempre assim? Não, não foi sempre assim. Tá? Isso vem e existe um estudo muito interessante de uma antropóloga brasileira chamada Margarete, acho que é a Margarete Rago, eu confirmo o nome. Você lembra se o sobrenome dela é Margarete Rago, Thaís? Que é, Grace, você lembra? Deixa eu ver o que o Rubens falou. A bruxa de Endor é um personagem citado na Bíblia. Eu vou falar um pouquinho dela também, Rubens. Muito bem lembrado. No Antigo Testamento, uma necromante, pessoa que faz previsão hipotética do futuro, comunicação com o espírito dos mortos. E a necromante de Endor aconselha o rei Saul antes da batalha aos filisteus. Nós vamos passar por ela também. E realmente a Bíblia tem, né, essas profetisas, mas geralmente quando aparecem essas bruxas, né, elas estão associadas às mulheres não judaicas, principalmente aos babilônios e aos caldeus, e aos ritos e às religiões, digamos, não judaicas, ou digamos assim, politeístas, né, e necessariamente a imagem delas aparece ligada ao mal, e a Bíblia em vários momentos vai condenar essas práticas de feitiçaria e bruxaria e de evocação dos mortos e de uso de energias da natureza para mudar a realidade, né? Então tem essa. Aí tem alguma coisa aqui de conhecedora de poções que alguém colocou aqui em cima. A Cindy. Uma mulher jamais era a Cindy coloca, tem os boticas, os boticários, e uma mulher jamais era vista por bons olhos quando conhecedoras de poções e chás. Por quê? Porque saber é poder. Tá? Saber é poder. E as mulheres que têm essa sabedoria, elas teriam esse exercício do poder. E se elas usam essa sabedoria para poder modificar a ordem natural das coisas, elas se tornam mais poderosas. Pode falar, Thaís.
Não, é só um comentário em relação a essa feiticeira, maga ou bruxa. A maga eu já fico mais confusa em relação, mas feiticeira, eu me lembro muito do Albino Carlos, lá do Caça às Bruxas, quem pratica feitiçaria, né? Que a feitiçaria que é algo que é aquilo que é praticado em prol de uma energia negativa. A bruxa já é aquela que tem esse contato com a natureza, que é que vocês mencionaram no começo, né? Já a maga, eu não sei assim diferenciar muito bem. Uhum, uhum. Porque havia relação, a Beatriz pergunta, do sapato de ponta fina com a referência às bruxas. Olha, interessante, gente, essa relação do sapato de ponta fina com referência às bruxas. Eu não tenho essa resposta imediatamente, mas o que eu sei dizer é o seguinte, que essa questão do sapato de ponta fina, ele surge como uma moda na Idade Média, tá? E foi algo que, principalmente, isso surgiu na França, especificamente. Não sei da relação com as bruxas, mas eu sei disso da cultura francesa, e que quanto mais fina era a ponta do sapato, maior era a condição social daquele que o usava. Então, também é um símbolo de poder, mas é um símbolo Estou de poder pensando, social. sabe no que, Ana? Estou pensando na questão, lógico, não teria nada a ver, mas a Cinderela, né, do sapato de cristal, na hora de encaixar o sapato, o pé da Cinderela era o pé que dava certo, né? E as outras mutilando o pé para poder entrar no sapato. E se você pensar que o salto é um símbolo de poder, né? Eu nunca li nada a respeito do sapato de ponta fina em relação com bruxas, mas eu acho que o sapato remete ao tamanho do pé, ele remete à sexualidade e remete a poder, né? Poderia. Agora, essa parte realmente da moda da França, isso existe. Agora, a relação com a bruxa, eu nunca tinha parado para pensar. Vou pesquisar, amei a pergunta, né? Vamos deixar aí para a gente. Vamos todos pesquisar e, quem sabe, já deixamos isso para responder na próxima aula. Fica uma tarefa para todos nós, para a gente tentar achar essa relação. Mas realmente é típico da figura, da representação da bruxa, esse sapato de ponta fina. É verdade. Assim como a meia listradinha, né? Também. Mas isso muito mais uma versão, uma representação do século XX também, né? Eu achei aqui, Ana, eu vou até mandar um link aqui. Eu achei a associação, mas achei imagens, né? E todos os sapatos de bruxas aqui, todos com a ponta fina. Então tem fundamento a pergunta. Tem, porque é uma representação muito forte, realmente. Total fundamento. Agora o Uhum. motivo a gente não sabe. É algo para pesquisar, meio ter vindo. A Fernanda pergunta se eu vou tratar da Morgana, personagem do ciclo arturiano. Sim, inclusive uma das leituras que nós vamos fazer são das Brumas de Avalon, que é maravilhoso. Claro, não tem como a gente ler toda a obra da Marion Zimmer Bradley, mas a noção de presença que ela traz pela representação desse ambiente das brumas, do local das bruxas e a reconstrução dessa Morgana a partir do olhar do neopaganismo contemporâneo. Então, sim, vamos trazer essa Morgana e essa reconstrução da figura da Morgana em Brumas de Avalon. Tá? A Bruna levantou. Pode falar, Bruna. Oi, professora, boa Oi, noite. Bruna, tudo bem? Joia. É, Se referindo à feiticeira, à maga ou à bruxa, você falando sobre a Morgana nas Brumas de Avalon, eu lembro de eu reli, eu acho que eu devo ter lido umas 10 vezes as Brumas de Avalon, e ela fala que quando ela envelhecer, ela se tornará maga. Quando ela já passar para a próxima fase, no que era, no caso, a Viviane, né? Que era a avó dela, a tia dela, a avó dela. Olha. Ela se tornará maga, ela já não será a professora ou a feiticeira que presta serviços, ela será a maga. Eu acho que é tipo para um próximo nível. A grande sacerdotisa, né? Poderia ser também a anciã, né, que traz uma sabedoria. Que a Clarissa Pinkola diz que é a La Loba, lá que sabe. Tem a ver com a anciã também, isso, de ter essa sabedoria a mais. Pessoal, a Fernanda, ela trabalha com a Morgana no doutorado dela. Aí,
traz para nós a tua contribuição também, Fernanda, da Morgana, vai ser muito legal. Então, gente, nossa, tá muito boa a discussão. Vamos mais um slide, então, por favor, Thaís, a gente vai trazendo. A ideia da feitiçaria, pelo menos segundo essa referência que eu mostrei para vocês, que nós estamos usando, tá? É que a feitiçaria, ela teria uma ideia, não dá para dizer universal, mas a ideia da feitiçaria estaria presente em várias culturas, retratadas aí pelos antropólogos, pelos mitos, pelas tradições no planeta. E a feitiçaria é essa relação com o cosmo, essa relação com o todo, com os elementos naturais, entendendo que existe uma ordem natural maior por trás de tudo e que está tudo interconectado. Então, por isso que eu digo que a ideia da bruxa e esse culto da natureza tem muito a ver com a ecologia, tem muito a ver com essa proteção da natureza, porque tudo está relacionado. Cada coisa que na bruxaria que você tira do lugar, você desestabiliza. Então, é sempre uma troca. Né? Então, por isso que você a bruxaria contemporânea, o neopaganismo fala, faça o bem acima de tudo. Por quê? Porque se você fizer o bem, você vai gerar o bem. Aquilo que você tirar do lugar, você gera desordem. E o que você gera desordem traz consequência para você. Mas por quê? Por causa dessa noção do todo conectado. Tá? E tem a Salomé também, que mais a Dalila, segunda esposa de Davi. Ó, as bruxas de cabelos vermelhos, a Beatriz falou, né? As ruivas marcadas como bruxas, a cor do fogo do inferno. Uhum, exatamente. E aí, gente, tem outra questão também, que o feiticeiro ou a feiticeira, e a gente vai ver mais essa figura da feiticeira, e tem uma coisa que é bem interessante na análise que os antropólogos fazem das feiticeiras da África, elas têm uma conexão com a noção de feitiçaria que vai gerar a noção de bruxas, que é europeia. Então, tem alguns elementos que são interconectados a partir da cultura antiga. E a grande pergunta é, por que estão interconectados? Ou porque teriam uma origem comum, e isso mesmo tendo uma origem comum, a gente sabe que o conhecimento se espalha e se adapta culturalmente por onde ele anda no planeta, ou porque teria algo do inconsciente coletivo por trás desses fundamentos da feitiçaria e da bruxaria, que seriam, digamos assim, compartilhados de alguma forma, apesar das enormes diferenças culturais entre Oriente e Ocidente, entre modernidade e pré-modernidade. E assim, daí em frente, né? Então, o que a feitiçaria seria? Eu quero interferir na realidade para produzir um resultado prático. E tem níveis aí que vão aparecer olha aqui, o Rubens colocou porque os sapatos medievais eram pontudos, ó, um símbolo de poder, aquilo que eu tinha comentado com vocês. Valeu, Rubens, muito bom. Próximo slide, por favor, Thaís. Então, o que vai acontecer? A feitiçaria, ela envolve manipulação de elementos. Ela vai servir tanto para adivinhação do futuro, e essa adivinhação do futuro ela vai se dar pelos mais diferentes meios, seja pela consulta aos espíritos. Veja, a ideia de demônios ela surge depois dos gregos, né? Mas a ideia de espíritos ela é anterior aos gregos, esses espíritos que estavam na natureza. E dentro da ideia monista, que é a ideia dessas religiões, o que acontecia? Havia um princípio, e nesse princípio não existia o bem e o mal. Havia espíritos, e o uso que se fazia deles é que determinava o bem e o mal. Eles não eram anjos e demônios, eles eram só espíritos, manipulados de acordo com as intenções desse feiticeiro, dessa feiticeira. Então a moralidade estava naquele que o manipulava, e não neles. Tá? E depois o uso então das ervas nas pedras, a leitura, a astrologia, a leitura dos astros, a invocação então dos falecidos, dos antepassados, que seriam aqueles que nos protegeriam, e por isso o culto aos antepassados como algo muito antigo. Isso estaria relacionado em algumas culturas como feitiçaria. Por quê? Porque está relacionado a algumas atividades não oficiais, aquilo que se faz à noite. E o que é associado à noite, ao feminino, é associado ao mal. As feitiçarias, as práticas que são feitas oficialmente durante o dia são consideradas de alto nível, né? São consideradas alta magia. E aí entra no outro conceito, tá? Mas qual é a função da feitiçaria, então?
Se a feitiçaria é o poder de quem está na sombra, de quem não tem poder na luz, de quem não tem o poder escancarado, é justamente aliviar as tensões sociais. Nossa, eu sofro tanta injustiça, minha vida é uma droga, é tão desigual o meu mundo, eu posso fazer alguma coisa para ferir, pelo menos espiritualmente, essa outra pessoa. Eu posso fazer a plantação dele não dar certo, eu posso fazer ele não ter mais filhos, eu posso fazer ele perder a capacidade sexual, tá? Eu ia falar, Ana, a feitiçaria, o nível, né, depende muito do nível de doença do feminino, do ser humano, seja ele homem ou mulher, né? Então, quanto mais ferido o feminino, mais necessidade de mudar uma realidade, mais necessidade de manipular uma realidade, por mais, entre aspas, interessante que isso pareça num primeiro momento. Mas tudo que você está dizendo remete a gerar ou impedir de gerar uma realidade. Gera uma realidade nas sombras, impedindo, né, de gerar uma realidade na luz, que é a dualidade básica do ser humano, né? Mas o feminino está muito ferido nesse lugar. Sim, por estar desempoderado. Veja, o que eu ia dizer antes que eu ia comentar, essa questão da figura da bruxa e da feiticeira, ela surge a partir, essa demonização da feiticeira, ela vai surgir a partir desse estabelecimento do patriarcado mesmo. Por quê? Porque se nós formos ver na ordem, né, se nós tivermos uma ideia de início do mundo, em que não há ciência e não há explicação concreta para o surgimento das coisas, de onde surgem as coisas, o que se conhece é que a mulher dá à luz, o feminino dá à luz, as fêmeas dão à luz. E no início não se sabia que para isso havia que ter relações com o homem. Não se sabia do papel do homem nesse processo. Então, a mulher é mágica, ela gera. Então, Deus é mãe, Deus é feminino. E a geração do mundo é feminina. Então, nesse contexto, se poderia pensar na existência de um matriarcado no sentido da associação da vida à magia. O mundo é mágico, a explicação do mundo está a partir dali. Né? À medida que se vai percebendo essa relação e essa participação do masculino na geração da vida, e se vai havendo uma modificação, estamos falando do Neolítico, né? Período Neolítico, coletas, início da agricultura, a mulher, as mulheres provavelmente em contato ali com a terra, vão colocar a semente, vão guardar a semente ali, da semente vai brotar alguma coisa, então começa uma certa conexão também do feminino, associação com a terra, tá? Só vai se trazer essa noção desse masculino no momento que se delimita a propriedade. No momento em que é necessário você delimitar fronteiras, essa terra é minha e você não entra aqui. Né? No momento em que termina esse nomadismo e esse ser humano se fixa. E então eu preciso defender fronteiras. E nessa ideia de belicismo, então a força física do masculino ganharia uma certa importância. Isso é tudo teoria que eu estou falando, gente. Não tem como saber se foi assim, tá? Isso é uma teoria. Então se imagina, mas não tinha mulheres guerreiras? Claro que tinha, cada vez mais os arqueólogos têm encontrado descobertas em que várias figuras de guerreiros que aparecem são mulheres também, que as mulheres também estavam nessas posições de caça e defesa do ambiente, não apenas os homens. Né? Mas a ideia dessa geração do fruto, essa geração do filho, né, ela vai perdendo a noção do mágico, até que se chega nesse parâmetro, né, em que se determina a patrilinearidade. E aí as mulheres precisam ser mantidas virgens, elas serem controladas na sua sexualidade para que o homem garanta que pelo menos o primeiro filho seja dele e que ele tenha um fruto, que é um filho que garanta a continuidade da sua existência. Então, veja, ali já se estabeleceu um patriarcado no momento em que se pensa nesse controle da sexualidade feminina. Tá? Então, aí que acontece? Essa mulher má é justamente a mulher que foge desse padrão, que ela desafia o poder patriarcal, desafia esse poder do masculino de garantir a sua descendência
Então, a sexualidade tem que ser controlada, o poder feminino vai ser controlado, a maternidade vai ser cerceada, né, para que ela aconteça dentro, digamos, de um ambiente que garanta, pela patrilinearidade, que o poder e que os bens daqueles homens possa seguir adiante. Então, são várias questões que vão entrar, e junto com isso, essa ideia da negativização do feminino e da sexualidade e do corpo feminino. Vamos ver o que o pessoal falou. Campbell faz um estudo sobre isso. Quando não sabia qual era a função do homem, a mulher era honrada. Quando eles descobrem a sua importância, começa a dominação. Perfeito. As mulheres celtas, com Boudica, por exemplo, grande guerreira. Gente, eu amo a Boudica. Eu acho ela maravilhosa. Nossa. E aí a Grace fala do Campbell que a heroína não precisa de uma jornada, apenas o herói, porque a mulher seria o verdadeiro santo grau, a ideia do santo grau de ser a taça, a representação do útero, né? Que é a geração, o fundamento de toda a vida que estaria ali. Né? Deixa eu ver o que mais que o pessoal falou. Gente, que legal o que vocês estão trazendo aqui no chat, estou amando. São ótimos. Tá, eu vou acompanhando aqui, tem a saga germânica, a Rainha dos Essenos, a Boudica é maravilhosa, gente. Ainda mais pense, né, que ela faz tudo aquilo para defender as filhas que foram estupradas. Então é toda uma defesa, assim, do corpo feminino e da matrilinearidade. É linda a história da Boudica, né? Então, assim, o sistema de justiça, o poder... Gente, vamos pensar assim, ó, que a magia e a feitiçaria, ela é meio que uma milícia, entendeu? Ele é um poder que se dá numa ausência do Estado, é uma milícia feminina que acontece. Ao mesmo tempo que é uma tentativa de exercer poder daquelas que são desempoderadas, ela tem um efeito negativo, porque não tem ação sem reação. Isso é uma lei natural, né, da física. E a reação no momento que elas tentam exercer esse poder nas sombras, elas vão ser perseguidas justamente por exercer o poder das sombras. E aí entra a perseguição dessa figura da feiticeira. Mais uma, por favor, Thaís. E a magia, o que que é? Gente, a magia é a parte pública. Porque não tem como pensar nesse mundo inicial sem ciência, sem magia. Só que a magia é a permitida, é aquela dos iniciados. Ela tem a questão pública, ela não é privada, ela não é escondida. Então, tem consulta aos oráculos? Tem. Nós temos o Templo de Delfos na Grécia, por exemplo, que era uma forma de exercício, né, das sacerdotisas, ali das pitonisas, para verificar o futuro. E isso era aberto, né? Tá ligada a rituais de proteção? Sim, né? Então ela visa o social, ela visa a comunidade. O mago, ele seria, digamos, o cara autorizado. E tem ainda assim dentro da magia a alta magia e a baixa magia. Essa alta magia seria justamente para lidar, e depois surge toda uma tradição relacionada a essa noção de alta magia, de você evocar anjos e grandes divindades. E a baixa magia seria relacionado com a evocação de espíritos dos mortos, com a necromancia. Então, uma coisa é você evocar deuses, e outra coisa é você evocar humanos que morreram, que estão em um outro lugar. E nisso apareceria já essa diferenciação. A Santa Paixão diz, como assim a mulher seria o verdadeiro santo grau? O útero é que a representação do santo grau é um cálice, né? É o cálice sagrado que teria o sangue de Cristo, que teria sido retirado na cruz, quando Longino o sangue do flanco de Cristo, né, que teria sido retirado, então quem bebesse desse cálice do Santo Grau teria vida eterna. Só que a representação medieval e alquímica do Santo Grau é um cálice. E esse cálice lembra o quê? O útero feminino e a vagina. Então ele é uma grande representação. A vida, a fonte da vida eterna é o útero. Então, olha que bonito isso na representação do Santo Grau. Isso é uma das, pelo menos é uma versão que eu conheço, talvez haja outras, tá? Eu estou falando com base no conhecimento que eu tenho acesso. Se alguém tiver mais informações, quiser compartilhar com a gente, tá? O cálice é o feminino na bruxaria. Tá, deixa eu ver o que mais que vamos ver, já vejo, a Grace falou da representação do útero, a Grace explicando, a Bold, que é Bodicera alta, terrível de olhar, abençoada com voz poderosa, cabelos vermelhos, colar dourado, linda.
A imagem usada na representação é a de Senhor dos Anéis. Ah, essa sim, sim, que eu coloquei aqui. Porque, veja, gente, que ali na ideia do Senhor dos Anéis, quando a gente pega aqueles magos, vamos pensar na ideia até do mago Merlin, né? Esse mago Merlin, esse mago homem, essa ideia do druida, né? Está mais relacionada a esse poder masculino da magia em oposição a esse poder feminino da bruxa e da sacerdotisa desempoderada no patriarcado. Então, por oposição, tá? Não quer dizer que todos os magos... Até as sacerdotisas, né, elas participavam dos cultos e geralmente participavam dos sacrifícios, elas mesmas sendo sacrificadas às vezes, sacrificando outras mulheres e filhos dessas mulheres. Então, tem toda uma mitologia sacrificial que circunda o feminino na sociedade. Eram mulheres que às vezes não formavam família porque serviam àquela divindade. Né? Tem N filmes de sacerdotisas na Netflix que vocês podem ver que acontece isso, né? Essa mulher se entrega a sua vida para essa divindade e serve a essa divindade. É isso, a gente vai ver, é mais antigo também, em outras culturas, né, lá que aparecem, por exemplo, no Antigo Testamento lá, e só que assim, gente, aí eu vou pensar a ideia das freiras, só que as freiras são sacerdotisas virgens, e no paganismo, sacerdotisas que participavam de rituais sexuais, que elas podiam ter filhos de rituais sexuais. É um pouco diferente essa noção. Os vasos remetem ao feminino, o atame, realmente, né, parecido com um punhalzinho, o atame é o símbolo fálico, né. Deixa eu ver. A Bruna queria falar, pode falar, Bruna. Oi. Não, eu estava falando sobre o Graal e a representação do útero, né? Tem um livro chamado, não é a Dança Cósmica das Feiticeiras, é A Dança do Sagrado Feminino, e a autora, ela fez uma busca histórica nas representações femininas em cavernas, em vasos antigos, em muitas representações, bem antes das lendas arturianas, que fala sobre o Santo Graal, já estava lá a representação do feminino nesse formato. Interessante. Antes das lendas arturianas. Antes das lendas arturianas, aquelas... eu não sei nem falar, aquelas representações das mulheres nas cavernas, os desenhos nas Neolíticas, cavernas. no período neolítico, então, nas pinturas rupestres. Depois eu procuro, se quiser, eu posso escanear e mandar para você essa parte que está representada lá. Muito legal, muito, muito legal mesmo, gente. Thaís, mais um, por favor. A magia, então, tá associada ao público. E a bruxaria? A bruxaria é uma criação europeia, tá? Nesse termo bruxaria. Em que sentido? Porque a bruxaria é uma adoração do demônio. Para os povos antigos não tinha demônio, tinha espíritos. Mas a ideia da demonização, ela vem da tradição ocidental. Tá? Em que sentido? Ela vai surgir lá dos gregos, na ideia do daimon, que no início esse daimon, ele era simplesmente o quê? Espírito da natureza, ele não era associado, claro que daimon é a origem da palavra demônio, mas ele não era associado a ser do mal. O espírito é aquilo que eu disse, né? Ele era um princípio, bem ou mal era quem o utilizava. Tá? Então, a adoração do demônio é associada à ideia da bruxaria, e diferente da feitiçaria. Essa seria o ponto, né? E tem as teses sobre a existência da bruxaria, que até a Larissa estava comentando. A primeira tese é que ela nunca existiu. Esse negócio de bruxaria nunca teve. Que foi uma criação da Igreja Católica justamente para perseguir os rebeldes, hereges, mulheres, quem não se adaptava, uma forma de você demonizar quem pensava de forma diferente. A segunda tese é da Margaret Murray, que é do livro de 1921, que ela fala dessa história da bruxaria antiga como base, e fala da bruxaria como uma religião que realmente existiu, uma religião da fertilidade, baseado no culto a Dianos, que seria o deus chifrudo, Cernunnos na mitologia céltica.
e que, por ser um culto de fertilidade, ele estaria associado, depois nós vamos ver algumas características do culto dionisíaco, porque Dionísio, dos gregos, ele é representado, ele é um deus do vinho, que ele é representado com chifres, sendo que é na Idade Média que surge essa ideia, e mais ainda na Idade Moderna do que na Idade Média, de associar a figura do diabo a ter chifres. Porque se nós formos ver, tá, gente, em algumas representações do início da Idade Média, Moisés é representado com chifres. Chifres são símbolo de poder e não símbolo do mal. Mas se cria uma tradição de que chifres são a representação desse demônio, desse Lúcifer. Por quê? Por causa dessa demonização dessa religião pagã que apareceria ali, segundo a tese da Margaret Murray. Tá? Depois, a terceira tese, que a bruxaria não existiu, ela foi uma superstição geral muito difundida. Veja, essa é bem interessante. Que foi uma superstição, de tanto se repetir, se criou a verdade. Tá? Que não seria uma religião, mas sim as pessoas tão supersticiosas, precisando de criar tantas respostas para entender o mundo, que se criaria essa associação do mágico. E aí entra bem aquela questão instrumental da feitiçaria, de entender que, por exemplo, se as pessoas tivessem uma relação sexual e elas deitassem e fosse colocado o sêmen sobre uma determinada terra, aquela terra estaria associada a um ritual, a uma maior fertilidade, por exemplo. Isso, essa bruxaria bem instrumental, relacionada a uma questão prática, para dar conta de uma questão prática e física também, sem associação com espíritos, mas sim a práticas do dia a dia, que também é um nível de feitiçaria considerado nas sociedades. Tá? E que depois se olha para qualquer coisa que seja como prática, e a gente diz, não, mas isso é bruxaria. Gente, na história da bruxaria, tem um livro muito legal, que é a história da feitiçaria na Idade Moderna, e que nesse estudo, uma das coisas que se fala é que era muito difícil de se viver, principalmente na época da Contra-Reforma, porque teve uma época, e claro que o povo não sabia o que eram as bulas papais, eles não sabiam ler. Então, se você perguntar, você acredita em bruxa? Se você dissesse que acreditava, você poderia ser queimado, porque era proibido acreditar em bruxa. E depois, numa outra bula papal, foi dito o contrário, que se perguntassem para a pessoa, você acredita em bruxa? E a pessoa dissesse que não acreditava, ela também era queimada. Porque tinha mudado, era obrigada a acreditar em bruxa, porque foi dito pelo Papa que bruxa existia. Então era um perigo você não ter conhecimento e viver num mundo assim. Não tem saída, gente. Pensem. É uma relação de poder absurda. Não tem o que fazer. Né? Porque você não sabe ler. E aí respondeu errado a pergunta. Né? Viver era quase uma questão de sorte. A quarta tese relacionada à bruxaria é que existe uma combinação de conceitos que foram reunidos por séculos. Ou seja, não existe uma religião inicial, não existe um fundamento inicial, e que sim, ela é um produto cultural do Ocidente, que se reuniu por um conjunto de conhecimentos, e esse conjunto de conhecimentos, ele representa tanto aquilo que foi combatido, como aquilo que foi incentivado, o que foi dito que era bruxaria, como o que foi dito que não era. E aí a gente entra no Foucault aqui, que os discursos constroem as verdades, e até mesmo aquilo que não se fala, aquilo que se omite, são elementos construtores desses discursos também. Tá? Então, são várias possibilidades da gente entender o que seria essa bruxaria. Mas vamos entender assim, que bruxaria é adoração de demônios, adoração de espíritos do mal. Até aqui tudo bem? Feitiçaria é geral. Né? Bruxaria europeia, adoração de demônio. E magia, tipo, um acesso que alguns iniciados de algumas religiões vão ter. Tem bruxo homem? Tem, mas a maior parte dos bruxos são mulheres velhas. Algum homem pode aparecer relacionado, mas ele vai estar mais relacionado ao sacerdote e a posições de poder, mesmo no uso da magia. Ok? Podemos seguir? Sim? Mais um, Thaís, por favor.
O Merlin, exatamente. O Merlin é um mago. É o mago Merlin, ele não é o bruxo Merlin. Né? A Morgana é a bruxa. O mago é o Merlin. Então, outra coisa, existe um estudo que fala dos Azande do Sudão, em que é muito interessante, em que eles vão entender essa noção de feitiçaria e bruxaria. Eles entendem que o feiticeiro é alguém que estuda para mexer com feitiçaria, que aprende. O bruxo é alguém que nasce com esse poder. Ele herda o poder, a mulher da mãe e o homem do pai. Tá? Ele é passado assim de pai para filho ou de mãe para filha, e que existe uma prova corporal. O bruxo, ele é uma pessoa marcada. Ele teria dentro do estômago ou preso ao fígado uma pequena. Ele nasce, gente, com uma bolsinha cheia de objetos, pequenos objetos dentro, que permitiria que ele instrumentalizasse a sua magia. Ou seria uma bolinha com pelos e dentes e espinhos que teria dentro do corpo que poderia ser localizado. Esse seria o bruxo, ele teria uma prova física se você abrisse a barriga dele. Né? Então é muito interessante. Esse bruxo, tá? Ele herda e ele é do mal. Ele vai mexer para o mal, para prejudicar. E nessas aldeias, eles vão entender que tem os contrabruxos, que seriam os adivinhos ou os xamãs, que eles protegem as pessoas da feitiçaria. Mas é uma relação em que o mundo é explicado pela magia. O mal está representado em algumas pessoas, que são os descendentes desses bruxos maus, e, ao mesmo tempo, tem aqueles que protegem. Mas vejam, então o que eles poderiam fazer? Digamos, fazer uma tese horrorosa de extermínio, vamos matar todos os bruxos e seus descendentes. Mas não é interessante, porque o equilíbrio dessa sociedade se dá também por esse bem e esse mal. E as mesmas pessoas que podem não gostar dos bruxos podem procurar esses bruxos e comprar os seus serviços caso queiram prejudicar alguém. Então, eles são, sabe, a persona não grata necessária. Sabe? É aquele cara que faz o serviço sujo, mas ele é necessário, ele tem o papel ali. Agora, se eu precisar me defender, eu vou no xamã. Olha que coisa, né, gente? Essas contradições aí que parecem. E outra coisa, como eu tinha dito, tem muitos elementos que estão relacionados às bruxas, que estão tanto nas culturas africanas, quanto nas culturas europeias. Por exemplo, o fato de serem mulheres velhas. Nos dois casos, essas mulheres voam, ou montadas em galhos, montadas em vassouras, ou montadas em moscas. Elas conseguem ficar invisíveis, elas fazem algum tipo de coisa, elas se transformam em animais, e aí alguns animais são associados nessas culturas a isso, por exemplo, o gato e lobos. Então, aquela cultura da licantropia, né, do cara que vira lobisomem, isso está associado também como um fundo nessas culturas e relacionada a isso, e o fato de serem noturnos. Outra questão, de se reunirem à noite, em alguns lugares, para fazer determinados rituais, e a associação dos rituais das bruxas com canibalismo, roubo de bebês, sedução sexual dos homens, roubo do sangue, ou comer os órgãos das pessoas, ou roubo do sangue das mulheres também. Então, tudo aparece, digamos, em algum ponto, de alguma maneira, conectado a essa noção dessa bruxa má, dessa feiticeira do mal. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida, algum comentário? Não? Então, mais um, por favor, Thaís. E aí, como é que acontece essa mudança aí da feitiçaria, da bruxaria? A gente vai ver que isso vai acontecer ali a partir do século XII, do século XIII, e que existe um relato, principalmente nas crônicas do rei James I, sobre a bruxa de Berkeley. Eu deixei separado aqui, mas eu acho que eu vou enviar para vocês, porque o tempo já está bem avançado. Eu vou enviar para vocês o que seria esse relato, contando o comportamento dessa bruxa de Berkeley, considerando
Aí já num contexto do Reino Unido ali. Mas eu envio para vocês depois, tá? Sobre o que seria essa bruxa, como ela se comporta, o que ela responde. Acho que vamos passar adiante aí. Tá? Aí é a feitiçaria na antiguidade. Então, a base, sumérios e babilônios. Babilônios, você sabe, né? A Babilônia, antigo Iraque, né? E aparece uma figura chamada Lilitu, que é uma megera, e que é associada, às vezes, erroneamente, à figura de Lilith, que seria a primeira esposa de Adão. Só que essa Lilitu não é a Lilith, tá? Essa Lilitu é uma mulher, é uma espécie de megera, que ela voa, ela tem asas também, né? E vejam, ela era frígida e estéril, ela é o oposto da mulher fértil. E ela só anda à noite seduzindo os homens adormecidos, bebendo o seu sangue. Então, depois se associam esses demônios sumérios e babilônios que aparecem a também essas características da bruxa europeia. Egito. No Egito, de novo, a ideia dos espíritos que não eram maléficos. Era o feiticeiro que tinha o poder de alterar, né, e lidar com os espíritos para causar o mal. Mais um, Thaís, por favor. Grécia. O que nós temos na Grécia? Na Grécia surge um sistema refinado de definição de magia e bruxaria. Na Grécia, o sistema da automagia era a teurgia, tá? Que era esse contato com os deuses, você contatar os deuses de alguma forma para obter favores deles. Então, a teurgia era essa automagia sacerdotal. Era algo que era feito abertamente, em templos, por pessoas autorizadas. Por outro lado, havia uma magia, digamos, do meio, uma magia cinza, que era chamada a mageia. Essa era inferior, essa era a feitiçaria. Porque, veja, aqui de novo, a relação aqui é com os espíritos e não com os deuses. E quem praticava a mageia eram os magói. Oi, Lara. Oi, Lara, tudo bem? Pode falar se quiser. E os magói, eram os magos, né? Vem da tradição persa, eles eram os astrólogos, eram pessoas que prestavam serviços e faziam leitura também de oráculos e tudo mais. E tinha os goetes, que eram chamados os gritadores de palavras mágicas, os charlatães. Esses caras, eles gritavam palavras mágicas, diziam que evocavam, eles faziam muito bagunça, faziam muito escândalo, né? Então, eles eram associados à ideia do charlatão por causa do escândalo. Então, vejam, gente, que tem toda uma ética na prática da magia já na Grécia, né? O espaço onde essa magia era feita, por quem era feito, o horário que era feito, por se você ser autorizado ou não. E esses goetes eram pessoas associadas ao povo. Digamos que eles fossem meio que mascates que andassem por aí oferecendo serviços de magia. Então, eles eram considerados a ralé, tá? Mas mesmo assim, tinham pessoas que os consultavam. Até aqui, alguém quer comentar alguma coisa? Thaís, pode falar. Eu tenho uma pergunta, esses goetes, eles têm alguma relação com a Goécia, alguma coisa assim? Sim, a palavra Goécia, ela vem daí. Ela vem desses termos gregos, que a Goécia é essa invocação de demônios, né? Que daí a Goécia trabalha mais com essa parte dos demônios mesmo, invocação de demônios e tal. Exatamente. Então, mas veja que ainda para os gregos aqui não existia esse conceito de demônio, tá? Então, vejam que o daimon grego, ele ainda não é um demônio. Mas depois é perfeito o que você disse, Thaís. Quando se associa e se cria a ideia do demônio relacionado às invocações mágicas, a Goécia
é a invocação de demônios. Então, a alta magia, vamos pensar no Eliphas Levi, Dogma e Ritual da Alta Magia, que é um livro clássico da magia europeia, em que ele fala da alta magia, né, e dos instrumentos da alta magia, ele fala da alquimia e de todos os rituais que esse mago poderia exercer, mas para invocar os anjos, né? Não mais os deuses, mas os anjos no contexto medieval. E a Goécia para a invocação dos demônios. Por quê? Porque nessa compreensão do mundo, baseado no entendimento judaico-cristão do mundo, para cada anjo existe um contraponto de um demônio, que seria a sua sombra, que fica representado pela Goécia. E ainda, a expulsão desses demônios da Goécia se dá pela invocação do seu contraponto, que é um anjo, que estaria, assim como é em cima, é embaixo, então estariam num contraponto, um contra o outro. Os invocadores de demônios, os invocadores de anjos e os caras do meio do caminho, que são os comerciais, assim, os comerciantes de magia para atender questões mais pontuais, esses magos, com base na tradição grega. Inclusive, o Eliphas Levi tem a conjuração dos 4, conjuração dos 7, que conjura os 4 elementos, por exemplo, para magia. Tem a conjuração dos 7, que expulsa os 7 demônios com base nos 7 anjos. É bem interessante, gente. Dogma e Ritual da Alta Magia. Não é light a leitura do Eliphas Levi. Ele é um monge da Idade Média, e ele fala coisas assim que você não acredita no livro dele. Ele ensina a fórmula da invisibilidade, só para a gente entender o pensamento medieval, é uma graça. Ele diz assim, fique parado num canto, bem quietinho, que ninguém te vê. Essa é a fórmula da invisibilidade. Imagina nos castelos sombrios. Se você ficasse num canto bem quietinho, é claro que ninguém ia te ver, não devia ter muita luz lá, né? Então tem essas coisas são bem engraçadas, assim, ao mesmo tempo. E uma coisa que o Eliphas Levi fala, que é muito interessante como história da bruxaria, ele diz que quando surge a Inquisição, vejam que ele é um monge da igreja, né? Ele diz que quando surge a Inquisição foi muito importante o movimento, porque a ideia da bruxaria estava tão difundida no mundo europeu, e que as pessoas realmente praticavam coisas horrorosas em nome da magia, matavam bebês mesmo para pegar a gordura, e por causa das crenças que eles tinham em alguns poderes, naquilo que se dizia como verdadeiro, as pessoas faziam atrocidades enormes. Então ele entende que foi necessário naquele momento parar o movimento popular de tentativa de prática de magia. E aí não era questão de combater bruxas, segundo Eliphas Levi, e sim de moralizar certas práticas populares de crueldade. Mas aí é um outro ponto de vista, é uma outra leitura, assim. Nada light, mas que é interessante. O formulário de presença, a Thaís disponibilizou, né? Aqui para nós também. Ali assinem, gente, para ter depois para ter o certificado. Roma já é um pouquinho diferente da Grécia, tá? Roma, o princípio do cidadão romano é a defesa da polis, é a defesa da sociedade. O cidadão romano, ele defende a família e a comunidade, a família e a sociedade. Então, nesse sentido, os romanos eles são totalmente intolerantes com todo e qualquer tipo de feitiçaria. Mas por quê? Vejam, porque a feitiçaria, se ela ocorre à noite, ela atende interesses particulares e não da comunidade, não da sociedade, não do todo, ela é uma ameaça para essa sociedade romana. Então, ela é intolerável. Tá? Os ritos públicos da religião oficial para os deuses romanos, ok, feito nos templos, ok, eles são mágicos, ok, mas eles têm que ser diurnos, eles têm que ser públicos, tá? Não pode haver o prejuízo dessa ordem social em torno da qual se ergue a sociedade romana. E aí, o que a gente vai ver? A gente vai ver nessa literatura greco-romana as personagens, algumas que nós vamos estudar no curso, nas próximas aulas. Uma delas é Circe. A Circe que aparece lá na Odisseia, né, do Homero, em que a deusa lá que está na ilha, ela é a sedutora, ela quer seduzir Ulisses, né?
Então, ela é uma feiticeira, mas por quê? Porque ela quer seduzir, ela quer tirar o homem grego da sua racionalidade, da sua inteligência, e Ulisses é a inteligência, é a representação da esperteza, e ela quer seduzir pelo amor, então aquele ideal grego de que paixão é doença, a Círce é do mal porque seduz. Depois temos a Medeia, que nós vamos ver também, Medeia é a assassina dos filhos, né? Relacionado ao feminino, mas ela também é uma bruxa e é uma estrangeira. Temos a Canídia e a Ságana, que são as bruxas perversas, que elas vão aparecer lá no Ovídio, que nós vamos ver também a bruxaria em Roma. Nós vamos estudar essas personagens e a gente vai ver essa representação dessas mulheres todas descabeladas, descontroladas, como representação da bruxa também. A bruxa sempre é feia, né? Embora a bruxa pudesse ser bonita também, né, para seduzir para o mal e tudo mais. Então depende do contexto do uso da figura da bruxa. Mais um, por favor, Thaís. Aí a gente tem ali, dentro do pensamento greco-romano, ali eu coloquei que ali é uma representação, gente, de um afresco de um daimon. Só que é um daimon de prosperidade, é um espírito de prosperidade. Só para a gente entender que não é demônio, está mais associado, olha só, até a ideia da auréola, né? A questão do anjo, e que é associado depois na Igreja Católica, é um Deus de prosperidade, é um espírito de prosperidade que era evocado. Então, Daimon em Homero, por exemplo, nós vamos ver que a palavra grega ela é associada a espírito e ele é quase que ele usa em situações semelhantes ao que ele usa para evocar os deuses que aparecem ali, tá? Mais adiante, Homero, a gente está falando lá de 600 anos antes de Cristo, né? Um pouquinho depois, a gente vai ver um discípulo de Platão, que é Xenócrates, a gente já vai ver um outro conceito do daimon. A gente já vai ver esse daimon associado a um rebaixamento dessa condição. Ele não é semelhante aos deuses mais como espírito. Ele é um espírito inferior aos deuses. E esse Xenócrates, tá? E esse discípulo de Platão, ele já insere essa ideia dos deuses e demônios, não como na Idade Média ainda, mas ele já divide os espíritos divinos e os espíritos maléficos, dando origem a essa tradição que vai ser retomada depois no caso, no final da Idade Antiga para o início da Idade Média. Mais um, por favor. Aí temos aqui os rituais dionisíacos. Lembra que eu comentei com vocês? Olha ali o Pan que aparece na figura, tá? Aquele homem que tinha a parte de baixo da cintura de bode, né? Com patas de bode e os chifres de bode. E esse Pan era uma deidade, né? Era uma espécie de deus, era alguém divino. Esses rituais dionisíacos que estavam ali representados na Grécia Antiga, eles servem de modelo para depois indicar o que seria o sabá das bruxas, na Idade Média. Por quê? Porque quem participava ali, vejam, né, quem participa do sabá medieval das bruxas são mulheres, eles ocorrem à noite, como eram os rituais dionisíacos, tem a presença de um bode negro, que é associado. Veja, gente, que isso tudo é imaginário, tá? É imaginário retomado essa descrição dos rituais dionisíacos. Tem o uso do vinho, justamente para gerar uma espécie de transe. Tem a dança das bacantes e essas danças que conduzem digamos, a uma espécie de transe. E as batidas de instrumentos que conduzem ao transe, também isso vai ser associado depois à dança que é proibida para as bruxas, né? Sacrifícios de animais. Deixa eu ver aqui, o Júlio falou. Seria possível voltar àquele slide da bruxaria em Roma? Ah, sim, eu volto aqui, só um pouquinho. Ah, não consigo voltar, esqueci, Thaís, que é você. Depois aí no final a gente volta, eu esqueci que não sou eu que estou modificando os slides. Eu acho que em Roma, será que acho que é o próximo. Você queria aquele do esse? Daimon? Ah, esse aqui. Então tá certo. Mas depois eu posso enviar, Júlio, para vocês também essa apresentação. Posso compartilhar com vocês junto com a gravação da aula, se for do interesse de vocês, sem problema, tá?
Posso passar? Pode passar, Júlio? Aham, então tá certo. Tá, e aí as bacanais do historiador Tito Livio também, ele descreve essas festas noturnas com vinho e com sexo. Gente, só para entender um pouquinho, tá? O sexo para os gregos, ele tinha um significado totalmente diferente do que ele tinha do que ele vai ter depois na Idade Média. Tá? O sexo para os gregos, ele é, digamos assim, uma relação permitida de troca e que se caracteriza necessariamente pelo superior socialmente podendo penetrar o inferior socialmente. Tá? Então, por exemplo, a homossexualidade masculina é plenamente aceita, mas não a feminina. E tem outras questões que aparecem. Para os romanos, o sexo ele é uma dádiva dos deuses para os homens. Então, isso não é um problema. Essa demonização do sexo, ela vai acontecer depois do meio para o fim da Idade Média. Tá? Então, são critérios que vão surgindo depois. Então, por isso essa associação do demoníaco com o sexo em relação às bacanais. Mas isso vem depois, porque para os romanos sexo não é problema. Não está relacionado com nada do mal. Tá? Então, vamos mais um pouquinho. Próximo. Depois é um tabu, um pecado. Aí aqui, gente, feitiçaria hebraica. Agora onde eu queria chegar. Aí o tempo está terminando. Gente, desculpem se eu estou indo rápido, tá? Mas é porque tem bastante informação que eu separei. Então, olha aqui, a feitiçaria hebraica ali na Bíblia, o que que aparece? Está relacionado, como eu disse, aos cananeus e aos babilônios. Tá? Então, existe na Bíblia um trecho que está no Êxodo 22:18, que fala da morte ao cachap, que foi traduzido de várias maneiras, em várias versões da Bíblia, vocês podem procurar isso, mas não deixem viver a feiticeira, tem outros que não deixem viver o mago, adivinho, feiticeiro, mas em traduções da Bíblia, que foram feitas a partir da Idade Moderna, essa palavra, o cachap, não sei se é assim que pronuncia, é associado à feiticeira ou à bruxa. E isso fundamenta também as práticas inquisitoriais que vão se cristalizar de forma duríssima a partir da Idade Moderna, na verdade, a partir dos movimentos da Contra-Reforma. Vocês vão ver que a morte de bruxas na Europa ela vai acontecer a partir do século XV, não acontece na Idade Média. Tá? Perseguição tanto de católicos quanto de protestantes às bruxas são um fenômeno da modernidade, a partir do século XV. Tá? E aí é claro que naquele movimento todo da modernidade se busca fundamento bíblico para determinadas práticas. Tá? E tem várias citações na Bíblia que vão trazer essa condenação da evocação dos mortos, dos necromantes, dos cultos pagãos aos deuses pagãos, a consulta de oráculos e bruxas. Já por outro lado, os profetas e as profetisas, eles podem fazer previsões que eles são aceitos, porque eles estão dentro da lei. Então é sempre assim, quem está autorizado a ter conhecimento, gente? Pensem sobre isso, é a autorização da palavra. Quem tem autorização para poder realizar determinadas práticas? Tá? E aí a gente vai ver, mas é porque esses sacerdotes, esses profetas e profetistas eram bons? Não necessariamente, tá? Mas era o lugar de poder que eles exerciam e que permitia que eles tivessem certas práticas não correndo o risco que os desempoderados corriam. Né? Vamos pensar que tenha um pouco dessa relação do conhecimento com poder e isso que aparece. Aí aparece a figura que o nosso amigo comentou, a bruxa de Endor, de Saul, que era uma senhora. Vejo na versão grega da Bíblia, nas versões mais antigas, a bruxa de Endor, que aparece citada em Samuel 28, de 7 a 25, era uma senhora do talismã. Tá? Depois, na versão da Bíblia do rei Jaime I, ela é chamada de bruxa. Essa tradução senhora do talismã, que poderia ser maga, que poderia ser profetisa, feiticeira, é tratada de uma outra forma.
certo? Então a tradução ela vai adquirir, digamos, todo um caráter cultural contextualizado e datado para se referir a essa mulher que consulta, que é consultada, né, pelo Saul antes de partir para a guerra. Mais um, então, por favor. E a questão da feitiçaria na Bíblia, tá? Então, assim, ó, aqui tem um trecho, tem várias questões sobre o que a Bíblia diz sobre a feitiçaria e o que deve ser feito com os feiticeiros. Acho que não. Vamos ver se a gente tem tempo hábil para abrir alguns, mas só antes eu gostaria de comentar a questão de Lilith e Eva, tá? Vocês conhecem Lilith, né? Já ouviram falar de Lilith? Lilith é uma criação medieval que surge na Idade Média como uma digamos assim, que seria uma figura que não aparece na Bíblia, que seria a primeira esposa de Adão. Por que aparece Lilith? Porque se nós formos ler lá no livro do Gênesis, bem no início, aparece dizendo assim, que Deus foi criando o mundo e ele criou os homens e as mulheres. Ele criou os seres humanos. E mais adiante, aparece que ele criou Adão. Então, é como se ele tivesse criado uma humanidade. Uma das interpretações possíveis que aparece em cima disso, deve haver várias contestações teológicas e explicações, mas é o que aparece literalmente lá no texto, que ele criou os homens e as mulheres. Mais adiante, diz que ele criou Adão. E ele criou Adão do barro de um dos rios que ele cria no Jardim do Éden. E aí ele cria vários animais para que Adão cuide. E ele quer criar alguém para ser uma companheira, alguém que sirva Adão. E aí sim diz que ele cria Eva. E a fala de Adão, em alguns textos bíblicos, aparece traduzida da segunda maneira. Essa sim me serve, porque ela é feita da minha carne. Que a Eva feita da costela de Adão. Então, quer dizer, se essa sim, tem quem interprete que teve outra antes, que não serviu. E tem os evangelhos, tem essa ideia apócrifa que se cria que teria havido uma primeira mulher. E que essa primeira mulher, vejam, gente, isso é versão medieval. É medieval, isso vem muito depois. Que seria essa Lilith, que seria uma mulher que não aceitaria na relação sexual ficar deitada, ou que o homem deitasse sobre ela, que Adão deitasse sobre ela. Ela queria estar sobre Adão, porque ela queria o direito ao prazer sexual. Por causa disso, por querer ter direito ao prazer sexual, ela é expulsa, essa primeira esposa de Adão seria expulsa e se tornaria a mãe de todos os demônios e sairia vagando pelo deserto. Tá? Então, essa seria a mulher que se rebela. Então, aparece ali a figura de quem seria o Adão e essa esposa, digamos, não representada que estaria ali. E a Eva seria a mulher submissa. Até ali, né? Porque a Eva acaba aceitando, comendo lá a fruta do bem e do mal. Então, não tem jeito. A mulher ela vai sempre ser associada a essa ideia do mal, à desobediência, à insubordinação. Então tem essas complicações. Tem um livro chamado Livro de Lilith, da Koutouv, que conta algumas versões da história de Lilith. Exatamente, tem muitas versões, gente. Tem muitas histórias. Estou falando de uma versão e uma possível fundamentação para essa ideia. Tá? Há quem diga que Lilith se transformou na própria serpente. E tem várias possibilidades ali. E que essas bruxas seriam uma representação, uma retomada desse mito de Lilith. Alguém quer comentar alguma coisa sobre Lilith? Eu sei que muita gente tem leitura, tem conhecimento e conhece outras versões aí. Se puder comentar com a gente, compartilhar. Fernanda. Na realidade, é só uma que você falou de uma das versões que ele diz, em que Adão diz, né? Essa sim, né?
Então, justamente a que se submete, a princípio, né? E essa não, a que busca pelo prazer. Interessantíssimo, eu não tinha ainda contato com essa versão, vamos dizer assim, que há no Gênesis, né? Muito bom. E interessante, aí viria a explicação, né? Ah, mas com quem que os filhos de Adão teriam se casado? Já havia uma humanidade, Adão é o primeiro cristão, digamos assim, né? O cristão, o judeu, né? O primeiro monoteísta que surgiria, já haveria uma humanidade mais antiga, anterior, e aí resolveria aquela ideia de, ah, mas e os filhos de Adão se casaram com as próprias irmãs? Como é que foi isso? De onde que surgiram esses outros povos? Que os povos bíblicos se encontram. Então tem essas versões aí de explicações possíveis também. A Gretz falou que o livro da Tecelã, nas artes plásticas, temos muito a presença de Lilith, frequentemente ligada à figura da serpente, verdade? E a mesma autora tem um livro chamado A Tecelã, em que trata de Lilith. Legal. Quem mais, gente, poderia falar alguma coisa de Lilith para nós? Thaís. Eu lembrei também que, até em relação a essa demonização que é feita em relação às bruxas, né? A Lilith, ela é endemonizada também. Uma das versões que conheço, ela é endemonizada, porque, na verdade, ela só é essa mulher que não aceita ficar por baixo de Adão. Ela quer fazer o que ela quer. E, por conta disso, ela também é mal vista, né? A mulher que não obedece, ela é uma espécie de demônio, né? Ou seja, É, ela... Uhum. a Lilith seria uma sombra muito profunda, né? É o mais profundo da sombra do feminino por causa da insubordinação. E ela se alimenta de bebês, né? Então, daí tem. Muitas religiões veem ela como um demônio mesmo, e tem os íncubos e os súcubos fariam parte do exército de Lilith, né? Então, que são espíritos que mantêm relações sexuais com as pessoas à noite, etc., porque ela se alimenta dessas relações. Então, tem essa associação mesmo que a Thaís falou. Sim, e até mesmo em algumas religiões que vai para esse lado mais da bruxaria, né, o paganismo, eles cultuam Lilith mesmo como uma deusa, não como um demônio, né? Fazem os seus cânticos, as suas danças para Lilith, que é a deusa que traz essa energia do fogo, que mexe com esse aspecto da serpente, né? Ela é movimento. Então tem essa associação também, assim, que eu acho interessante. Isso aí é muito interessante. É a mesma coisa, a questão da Diana também, né? Que a Diana aparece como um demônio e ela é uma deusa, e depende do olhar, depende da cultura e dessas adequações que são feitas em cima do pensamento monoteísta em relação aos olhares politeístas, né? De algumas culturas politeístas, né? Que a gente vai encontrar. Fernanda, eu usei o livro sobre ela na minha especialização Lilith, a Lua Negra, de Roberto Cicutéria, fácil de achar em PDF. Legal, gente. Depois eu acho que a gente até poderia, talvez, compartilhar esses materiais, assim, de repente criar uma pasta, compartilhar com vocês, se quiserem postar materiais para a gente compartilhar. Acho que fica bem legal. E eu encaminho para vocês essa pasta junto com a gravação dessa nossa primeira aula. E aí, para vocês poderem ter acesso e conhecer mais coisas aí sobre, principalmente esse material que eu quero ler para vocês, sobre a bruxa de Berkeley. Legal, legal, gente. Então, gente, já estamos chegando ao fim, era até às 22 horas. Eu vou deixar esse material para vocês clicarem sobre vários trechos da Bíblia que falam sobre feitiçaria, tá? E encaminho tudo para vocês. Se querem falar mais alguma coisa? Tem mais alguma pergunta? Que bom que vocês gostaram. Não esqueçam de assinar a lista de presença, tá? E se você puder enviar mais uma vez. Obrigada, Rubens. Para todo mundo. E eu fico no compromisso de enviar a gravação da aula, tá? E mais esse material. Quero agradecer, então, a vocês aí pela participação, por estarem aqui, e aguardo vocês na próxima aula, aí no nosso próximo encontro, tá? Para já nós falarmos da bruxaria na Grécia, e aí a gente já vai entrar na literatura mesmo,
e da representação dessas personagens. Eu acho que era importante a gente fazer essa contextualização, entender por que bruxas e feiticeiras, e depois a gente fazer essa análise da construção dessas personagens na literatura e chegar nesse imaginário, né, nessa literatura que interfere até hoje na nossa vida, naquilo que a gente lê como análise do mundo. Gente, muito obrigada, então. Tá, vou parar de gravar, vou interromper a gravação aqui.